Bom, então, tudo maravilhoso, tudo legal, né? Então, buenos dias, buenas tardes e buenas noches. Deixe o conhecimento penetrar em vocês e hoje nós iremos aqui adentrar no mundo da química orgânica. Cadê minha mesinha? Vou pôr aqui mesmo. Ó, a ideia hoje é a seguinte. A gente vai entrar na química orgânica básica, tá aqui. Química orgânica básica é uma aula de introdução à química orgânica, tá? A gente sabe que a química se divide aí em várias ramificações diferentes. E tem a química inorgânica, a termoquímica, a eletroquímica, cálculos de radioatividade, estequiometria, por aí vai. Mas a gente vai entrar agora, adentrar, é o início do... é o começo do começo da química orgânica, tá? Então vocês viram aí no começo, né, na entrada desse quadro, que tinha lá uma grande molécula, uma grande cadeia orgânica, e a gente vai tentar explorar essa matéria tão legal. E tem muita coisa para ver. A gente tem isso aqui, né, que é a parte básica, a classificação de cadeias e tal, depois a gente vai ver todas as funções orgânicas. Tem 20, tem mais, mas são 20 que são mais importantes. Dessas 20, 12 a gente vai focar mais. Dessas 12, só 7 que costumam cair bastante. Mas são muitas funções orgânicas. Hidrocarbonetos, fenóis, cetonas, aldeídos, ácido carboxílico, anidrido de ácido, nitrilas, aminas, amidas, nitrocompostos. Ixi, tem um monte de função. Depois a gente vai entrar em isomeria plana. Uma delícia, assim, uma coisa bem gostosa, isomeria. Para saber isomeria tem que saber muito bem funções. Depois de isomeria, a gente começa a entrar em reações orgânicas e começa a complicar um pouquinho, né? Reação de adição, de substituição e por aí vai. Até que a gente chegue finalmente em polímeros e reações de polimerização e a parte da bioquímica, né, que a gente vê um pouco em biologia. Lá em biologia a gente tem uma introdução do que são aminoácidos, do que são proteínas, mas na química a gente vai estudar com mais profundidade aí, né? Bom, então, por enquanto é isso. Então, vamos lá, let's go! Ok, vamos lá então. Começar aqui com a diversão. Presta atenção. A gente vai adentrar agora um ramo meio cabeludo da química que alguns alunos gostam, outros não gostam. Eu acho a parte mais legal da química, tá? Quem gosta de decorar vai adorar isso aqui. Quem acha decoreba chato vai achar isso aqui insuportável, tá? Mas a gente vai com calma. Então vamos lá. Vamos começar com a parte histórica da química orgânica para entrar nessa parte gostosa que eu tenho certeza que vocês têm tesão em aprender. Vamos lá. Ah, mas uma coisa, tá? Eu não tô tirando isso aqui, essas coisas, da minha cabeça. Certo, eu estou me baseando em livros de química. Eu vou mostrar para vocês quais são os livros que eu estou usando. Para construir essa lousa e essa aula, eu usei os exemplos do livro do Objetivo, esse que eu estou vendo aqui, ó. Objetivo, se você estiver fazendo o cursinho pré-vestibular do Objetivo, esse aqui é o livro 1, tá? Lá na página 250 começa essa diversão aqui. E para a parte teórica, eu usei bastante esse livro aqui, ó. Esse livrão aqui de química, tá vendo, ó? Que é bem antigão já. Mas eu estou me baseando nesses dois livros, então eu não estou inventando isso aqui, tá? Pode confiar em mim que isso aqui tá certo. Ó, a parte histórica da química orgânica. O que acontece? Lá muito antigamente, antes do século XIX, não se estudava com profundidade, nem existia a química orgânica. Por quê? Porque é o seguinte, a química orgânica vai estudar muitos compostos orgânicos. E os compostos orgânicos são compostos de grandes cadeias de carbono, né? E antigamente, se achava-se, né, melhor dizendo, que os compostos orgânicos, eles somente eram sintetizados a partir de seres vivos. Então, os seres vivos possuíam uma coisa que eles chamavam de força vital, que conseguiria a produção de compostos orgânicos, certo? Então, seria impossível produzir, fabricar, sintetizar compostos orgânicos artificialmente em laboratório. Porque cada ser vivo conseguia produzir os seus compostos orgânicos porque ele possui uma força vital. Como, por exemplo, as plantinhas conseguem produzir glicose a partir do dióxido de carbono na fotossíntese, ou como nós conseguimos produzir ureia na nossa excreção, né? Ou os peixinhos não cartilaginosos conseguem produzir amônia na excreção. Então essas sínteses orgânicas só conseguiriam ser feitas por causa da força vital.
o que é uma grande mentira. Bom, em 1828, um químico chamado Wöhler, agora eu não vou lembrar, olha lá, a cagada, né? Por que tem 2 Hs ali? É só um H, é Wöhler. Agora eu não vou me lembrar, acredito que ele seja alemão. Mas o que acontece? O Wöhler, em 1828, ele vai fazer uma coisa que ninguém fez antes. Ele vai sintetizar um composto orgânico. O que até então era impossível, porque os compostos orgânicos só seres vivos faziam pela força vital. Mas ele consegue fazer em laboratório. Ele pega o cianato de amônio, não se preocupe com nomes ainda. A gente vai aprender os nomes mais pra frente. Tá? Apesar que esse nome aqui tem a ver com a química inorgânica, né? E não com a química orgânica. Você tem aqui um cátion, você tem um ânion cianato, o cátion amônio, né? Então beleza, mas por enquanto relaxa quanto aos nomes. Então, cianato de amônio vai se transformar, isso aqui é uma reação química, a setinha aponta para o produto, que é o que se forma, o que vem antes da setinha é o reagente, vai formar ureia, que é esse composto aqui, ó, C ligação simples com NH2, C ligação simples com NH2 e C dupla O, tá? O que é esse triangulinho em cima da seta? Esse triangulinho aqui quer dizer aquecimento em química, tá? Porque na matemática é delta, na física também, aí pode ser variação, parâmetros. Na química, esse delta é aquecimento. Ele aqueceu o cianato de amônio em um sistema controlado e conseguiu produzir ureia, que é um tipo de composto orgânico. Só que mesmo assim, alguns químicos falavam, não, o princípio da força vital não foi quebrado ainda. O Wöhler usou o cianato de amônio que vinha do corpo de ser vivo, então já estava com a força vital, blá blá blá. Enfim, os anos foram se passando e os químicos foram comprovando que dava para sintetizar esses compostos artificialmente. Chegou um dos grandes pais da química orgânica, em 1856, Kekulé, né? Vai dizer a seguinte frase que resume, que sintetiza o que é a química orgânica. A química orgânica é a química dos compostos de carbono. Aí você fala assim, Gabriel, entendi. Mas tem uma dúvida, né? Por exemplo, o CO2. O CO2 é o dióxido de carbono. O CO, que é o monóxido de carbono. O H2CO3, que é o ácido carbônico. Gabriel, o ácido carbônico, o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, eles são compostos que a gente estuda muito na química inorgânica. E eles possuem carbono. Então, a gente chama esses compostos de compostos de transição, porque eles são estudados muito na química inorgânica, né? Só que, já que a química orgânica estuda todos os compostos com carbono, e eles também vão aparecer na química orgânica, tirando o ácido carbônico, que ele aparece, que ele é um ácido, o nome dele é ácido carbônico, e ele está na função ácido, que é uma função inorgânica. Então, tirando o ácido carbônico, os outros vão aparecer na química orgânica também, são elementos de transição, porque possuem carbono mesmo, sendo estudados na química inorgânica com maior frequência. Tirando esses compostos, todos os outros que possuem carbono, a gente vai estudar na química orgânica, tá certo? Então, beleza, let's go crazy crazy. Go! Ok. Então, continuando o que a gente tinha visto, o que estávamos vendo, né? Ok. Vimos a parte histórica da química orgânica, que não interessa muito para vestibular, mas a parte isso aqui me interessa. As características do carbono. Que legal! Que coisa gostosa! Né? Bom, vamos ter uma ideia rapidinho. Eu não tenho certeza se quando eu postar esse vídeo, já vou ter postado o vídeo sobre distribuição em subníveis de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Eu acredito que não. Mas para quem já conhece essa teoria não, né? Para quem já conhece o diagrama de Linus-Pauling, eu vou dar aqui para você um spoiler. O carbono está lá na tabela periódica e está na família dos átomos, dos elementos representativos, família 4A, que é a família do carbono. E ele possui 6 átomos, ele possui 6 prótons. O número atômico do carbono é 6. Ele estando neutro, o número de prótons é igual a de elétrons, certo? Então, se ele tem 6 prótons, o número atômico dele é 6, quer dizer que eu vou ter 6
Elétrons, isso aí. Então, distribuindo, né, distribuindo lá nas camadas, vamos lembrar das camadas? A camada K, a camada L, a camada M, N, O, P e Q. São as camadas eletrônicas da que nós vamos distribuir, né, os elétrons de cada átomo. Ele tem 6 e cada camada suporta uma quantidade específica de elétrons, tá? Então, o que acontece? Na camada K cabem só 2 elétrons, né? Na camada L vão caber os outros 4, porque são 6 ao todo, né? Então, são 2 elétrons na camada K, o núcleo está aqui. Quanto mais longe do núcleo, mais perto da camada Q. Quanto mais perto do núcleo, mais perto da camada K. O núcleo está aqui, camada K, L, M, N, O, P, Q. Lembra que você tem que imaginar isso em 3 dimensões, tá? Então, o núcleo está aqui, a camada K está aqui, a L está aqui, a M está aqui, a N está aqui. Beleza, todas as camadas estão aí, né? Beleza. Então, aí fechou, né? E essa distribuição em camadas e a distribuição em subníveis, a distribuição de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Lembra? Vai ser 1s2, 2s2, 2p2. Na camada L cabem até 8 elétrons, tá? Para quem esqueceu aí. Então essa aqui é a distribuição em subníveis, subnível SP. Primeira camada é a camada K com 2 elétrons, 2 estão aqui. E a segunda camada é a camada L, né, com 1, 2, 3, 4. Ó, 4 elétrons. O que você percebe, então? Que a camada de valência, né, que é essa camada L aqui, a camada de valência possui 2 subníveis, o S e o P, com 2 elétrons distribuídos em cada subnível, certo? Portanto, na camada de valência, que é a última camada, presta atenção, é a última camada do átomo, certo? A última camada, eu tenho 4 elétrons. O que quer dizer isso? Quer dizer que, para um átomo estar estável e formar uma molécula, para que ele forme uma molécula, para que ele se junte a outro elemento, ele pode fazer 3 tipos de ligação, metálica, iônica ou covalente. Nós vamos ver isso mais para frente. E em qualquer tipo de ligação, tirando a metálica, ai cacete, a ideia que você tem que ter é uma coisa muito importante chamada regra do octeto. O que a regra do octeto diz? Que para uma molécula estar estável, os átomos têm que se ligar. Os átomos se ligam a partir dos seus elétrons, porque são as únicas partículas que estão fora do núcleo, né? Ou o átomo doa elétron, ou ele recebe elétrons, ou ele compartilha. No caso de todos os elementos da família 4A, incluindo o carbono, vai existir um compartilhamento de elétrons. Porque, por exemplo, na família 1A tem só um elétron na última camada. É mais fácil doar 1 ou ganhar 7? Porque tem que ter 8 na regra do octeto. Tem que ter 8. Mais fácil doar 1 ou ganhar 7? Mais fácil doar 1. Ah, família 2A tem 2 elétrons na última camada. É mais fácil doar 2 ou ganhar 6? Doar 2. Ah, a família 7A tem 7 elétrons na última camada. É mais fácil doar esse 7 ou ganhar 1? Ganhar 1. Beleza, então, dependendo da família, fica fácil descobrir se ele doa ou se ele recebe. E a família 4A tem 4 elétrons. Para 8 faltam 4. Ele doa os 4 ou recebe os 4 é a mesma coisa. Então, o que eles fazem? Compartilham. Tá? É hiperbólico da minha parte falar que todos fazem isso, tá? Mas guarda que o carbono faz. Então, o que acontece? Eles compartilham elétrons. Então, o carbono tem 4 elétrons aqui. Vão se juntar com 4 elétrons de outros elementos. Esses 4 elétrons do carbono com os 4 elétrons de outros elementos vão ser compartilhados e vão girar em torno dos 2 ou mais núcleos atômicos ao mesmo tempo. E aí? Da hora, né? Conseguiu imaginar isso? Então, o que a gente fala do carbono? A gente fala que ele é tetravalente. Tetra vem do grego, né? 4, porque ele faz 4 ligações. Ele tem 4 valências, que são equivalentes. Não existe uma valência mais forte que outra, são 4 equivalentes. Tá? Então ele é tetravalente. Tá? A primeira característica do carbono. Encadeamento. O que quer dizer isso? Que carbono tem mania de fazer cadeias. E infelizmente são grandes cadeias. Tá? Grandes cadeias. Agora os tipos de ligação. É o seguinte. O carbono, ele gosta de se ligar com alguns elementos.
Tem alguns que ele não se liga. Não são todos os elementos da tabela periódica que o carbono vai se ligar. Ele se liga só a alguns. E quais são os elementos que o carbono se liga? O carbono se liga a carbono. Carbono pode se ligar a carbono. Se liga a carbono. E o melhor amigo do carbono, o hidrogênio, ele se liga ao hidrogênio. O carbono gosta de se ligar com o oxigênio também. Ele gosta de se ligar com o nitrogênio. Ele gosta de se ligar com o enxofre. Ai, Gabriel, enxofre é a letra S? É, porque na tabela periódica os elementos recebem o nome a partir do seu nome em latim. E enxofre em latim é sulfur. Tá? Então, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre. Eles se ligam também a halogênios, que eu vou abreviar aqui para HA, tá? Ele se liga também a fósforo, bem raramente, mas se liga, e também a alguns metais. É o famoso Chons-Rapime. Como raramente caem exercícios dele se ligando com halogênios, fósforo e metal, a gente fala que ele se liga a Chons. Ele se liga a carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Principalmente com esses três aqui, carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Ok, então ele vai fazer essas ligações. Ele faz essas ligações montando cadeias. Agora vamos ver os tipos de ligação, ó. Essas ligações, elas são referentes somente entre carbonos. Eu tenho uma ligação simples aqui, veja que eu estou com os pauzinhos indicando que eu tenho 4 ligações. Ó, 1, 2, 3, 4. Olha esse outro carbono. 1, 2, 3, 4. Olha esse aqui. 1, 2, 3, 4. Olha esse aqui. 1, 2, 3, 4. Olha esse aqui. 1, 2, 3, 4. Olha esse. 1, 2, 3, 4. Sempre tetravalente. Tá? Sempre tetravalente. Certo? Então vamos lá. Ó. Entre dois carbonos tem uma única ligação. Eu chamo de ligação simples. Ah, gente, vamos lá. É molezinha, né? Tenho 2 ligações entre carbonos, dupla. Tenho 3 ligações, tripla. É só entre carbonos. Se eu tiver C dupla O, é uma ligação dupla. Eu mato você. Bato na sua bunda com um pedaço de pau bem grandão. Tá? Por quê? Porque isso aqui não é dupla. Ligação dupla tem que ter 2 carbonos. Isso aqui é entre carbono e oxigênio. Certo? Se aqui for carbono, aí sim, uma ligação dupla. Outra coisa. Como a gente estuda, não cai mais isso em vestibular, mas como a gente estuda orbitais, hibridização de orbitais, overlapping de orbitais, a lei de Heisenberg, a gente vê, né, que na parte de atomística, que quando há um overlap, uma sobreposição de orbitais, o que é um orbital? É um pedaço do espaço onde o elétron provavelmente está se movimentando. Você vai ter essa ligação, essas ligações entre os átomos. Quando eu tenho uma única ligação, eu chamo de ligação sigma. E eu uso o símbolo grego do sigma minúsculo. Porque o sigma maiúsculo é esse aqui, né? Que a gente usa para somatório na matemática. Sigma. Quando eu tenho ligação dupla, eu chamo de ligação sigma pi. Porque é um nome que quiseram dar. E quando eu tenho ligação tripla, é sigma pi. Sigma pi, tá? É uma ligação pi e uma ligação sigma. São os nomes que deram, tá? Isso aqui é muito difícil cair, tá? Mas já aconteceu. Quantos elétrons pi tem? Quantos elétrons pi? Aí você tem que contar que aqui tem 1, aqui tem 2. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Depende da ligação, tá? Bom, tipos de carbono. Gente, babinha. Carbono primário é aquele carbono que se liga somente a um carbono. Secundário, carbono que se liga a 2. Terciário, que se liga a 3. Quaternário, que se liga a 4. Tem como ser mais fácil que isso? Ó, um carbono não está ligado a nenhum outro carbono. Ele é primário. Esse carbono está ligado a outro carbono. É secundário. Claro que aqui ao redor deles tem que ser outra coisa sem ser carbono, né? Esse carbono está ligado a 3 carbonos. E os outros estão ligados a qualquer outra coisa. É terciário. E se for a 4 carbonos, é quaternário. Tem, gente, moleza, né?
Beleza. Tem que saber isso aqui. Porque agora a gente vai entrar em classificação e tem que ter isso aqui bem em mente, tá? Bom, as características do carboninho nós já vimos. Vamos entrar agora na classificação das cadeias. Show, arrasamos. Vamos lá. Classificação de cadeias. Beleza. Eu vi que ele é tetravalente, faz 4 ligações. Eu vi que ele faz cadeias, vi os tipos de ligação, vi os tipos de carbono. Legal. E quais são as cadeias? Eu posso classificar as cadeias? Pode classificar. Isso aqui, confesso que caía mais antigamente, em vestibular, tá, gente? Confesso que caía mais. Hoje em dia, cai naquelas, tá? Mas quando cai, só quem sabe acerta. Vamos lá, então. Ó, o que a gente tem que ter a ideia aqui. Tipos de cadeia. Babinha. Nós temos 2 tipos de cadeia, inicialmente, então são 2 tipos de cadeia carbônica, tá? As cadeias abertas e as fechadas. Acabou. Começa assim, nada de difícil, nada a ver, super legal, super gostoso, tá? Nossa, gente, isso aqui é muito estudado, né? Em engenharia química, em medicina, em biomedicina, em biologia. São livros dessa grossura aqui de bioquímica. Uma delícia, tá? É porque eu gosto. Quem não gosta vai achar chato, né? Quem não gosta disso aqui é chato. Ó, cadeias abertas, cadeias fechadas. As abertas também são chamadas de acíclicas. Porque o A significa o quê? Negação, né? Acíclica não é cíclico. E as cadeias fechadas também são chamadas de cíclicas. Até aí, uma maravilha. Quais são as características das cadeias abertas? Elas não são fechadas. Mas é isso mesmo, nada de muito complicado, tá? As cadeias abertas, veja só você, elas são abertas, certo? Não há ciclos na cadeia. As cíclicas ou fechadas possuem ciclos, possuem cadeias fechadas. Beleza, então ok. Quais são os tipos de cadeia aberta? Eu tenho cadeias abertas normais ou retas. O que são elas? São todas as cadeias abertas, ou seja, sem ciclos, ok? Que não apresentam ramificação. O que é ramificação? Por isso que eu falei que você tem que saber. Carbono terciário e quaternário. Viu uma cadeia que não tem terciário, não tem quaternário e é uma cadeia aberta, ela é aberta e normal, ou aberta e reta. Eu coloquei aqui para vocês, por exemplo, o exemplo da acetona, também chamada propanona, né? Met, et, prop, e aqui eu tenho uma carbonila, né? No carbono do meio, porque se fosse aqui na ponta seria um aldeído, mas relaxa aí. E não se preocupe com nomes por enquanto. Nós vamos estudar a nomenclatura de cada um dos compostos. Vamos ficar vários meses só nisso, tá? Então relaxa aí. Tá vendo que é uma cadeia normal? Não tem ciclos? Não tem ciclos. É uma cadeia aberta porque não tem ciclos? Ok. Perceba aqui, esse aqui é um carbono o quê? Primário, secundário, terciário ou quaternário? É primário, porque ele se liga somente a um carbono. Esse aqui, primário, se liga só a um. E esse do meio, secundário, se liga a esse e a esse, se liga a dois. Só tem primário e secundário e é aberto, é uma cadeia normal. Fechou. E as ramificadas? Ora, tem que ter terciário e quaternário. Então, olha esse carbono aqui. Ele se liga a 1, a 2, a 3. Terciário é ramificado. É uma cadeia aberta ramificada. Nesse caso aqui, é o propeno não, né? Metilpropano. Metilpropano. Tá certo aqui, né? Metilpropano, isso mesmo. Tá? Metilpropano. Fechou? Legal? Então, beleza. Cadeia aberta homogênea. O que significa homo, do grego? Homo. Igual. E hetero significa diferente. Então, veja. Homogênea é aquela que eu só vou encontrar carbonos na cadeia principal. Certo? Lá, quando a gente for ver na próxima aula a primeira função orgânica, que são os hidrocarbonetos, a gente vai aprender a identificar qual que é a cadeia principal. Mas guardem que ela é uma cadeia que tende a ser linear, sempre com maior número de carbonos, que tem que conter a insaturação caso tenha.
tá? Nesse caso, bem facinho ver, a cadeia principal é essa aqui, né? C, C e C. Essa aqui é a cadeia principal, ó. Cadeia principal. Na cadeia principal só tem carbono. Ai, Gabriel, mas tem hidrogênio ali colado com carbono. Não. Tô falando que entre as ligações da cadeia principal só tem carbono. Tem que ser no meio. Se for na pontinha, não interessa. Aqui no meio, não há nenhum outro átomo sem ser carbono. É homogênea. Tá entendendo? Ó, mas eu tenho oxigênio aqui. Mas não tá no meio da cadeia. Tá na pontinha dela. Essa molécula aqui é o glicerol, também chamado propanotriol. A gente estuda bastante ele em reações de esterificação, né? Esterificação. E depois em transesterificação. Mas aí é lá pro final das aulas de química. Heterogênea. Tem que ter um átomo diferente de carbono no meio. Aqui, ó. Cadeia principal. Ó, aqui, ó. Cadeia principal. Quem eu tenho no meio? Ó, no meio da cadeia principal, um oxigênio. Ah, tá vendo a diferença? Tem que ser no meio, não na pontinha. Aí é ou no meio, ou se fosse aqui nesse carbono também seria heterogêneo. Se fosse aqui o oxigênio aqui, também seria heterogêneo. Tem que ser aqui no meio, tá? Nas pontas, não me interessa. Esse aqui é o etoxietano, é um éter, tá? Também pode ser chamado de éter dietílico. Cadeia aberta saturada. Se é saturada, quer dizer que só tem ligação simples. Acabou. Entre carbonos. Porque, ó, aqui eu tenho uma dupla, mas é com oxigênio, então eu não conto. Só entre carbonos, ó, só entre carbonos, ligação simples. Ela é saturada. Essa molécula aqui é o ácido etanóico, também chamado de ácido acético, tá? Cadeia aberta insaturada. Para ser insaturada, ou tem que ter uma dupla, ou tem que ter uma tripla, ou tem que ter duas duplas. Pode acontecer também, tá? Nesse caso aqui eu coloquei o propeno, ó, C, dupla C, certo? Basta ter uma única dupla. Basta ter uma única tripla entre carbonos, já é insaturada. Ok para isso aqui? Ó, beleza, né? Vamos para a próxima então. Tá. Se for fechada. Se for fechada, ela tem dois tipos. Então vamos lá. Se a cadeia for fechada, eu vou ter dois tipos, certo? Dois tipos de... Ai, gente, o botão soltou aqui. Foda-se. Ó, eu vou ter aqui. Se for homocíclica, igualzinho aqui, igualzinho homogênea. Se for heterocíclica, igualzinho a heterogênea. Se for homocíclica, o que eu vou ter? Eu vou ter em toda a cadeia fechada somente carbono. Se for heterocíclica, eu vou ter no meio da cadeia um átomo que não seja carbono. Pode ser o oxigênio, pode ser o nitrogênio, o enxofre, não importa. Tem um átomo que não seja carbono, é heterocíclica. Se todos forem carbono, é homocíclica. Mas e essa representação que eu fiz, né? Essa representação assim. O que significa uma representação assim, né? É a fórmula bastão. Ou você representa assim, dessa maneira, uma fórmula química, orgânica, ou você coloca na forma bastão. No caso do benzeno, que você tem mais ou menos assim, o que você encontra? Em cada pontinha você tem um carbono. Em cada pontinha você tem um carbono. Se o vestibular quiser complicar a sua vida, ele vai te dar na fórmula bastão, que é mais chato de enxergar, tá? É o caso do benzeno, C6H6, que são 6 carbonos, tá? São 6 carbonos. E em cada carbono você encontra um hidrogênio ligado, porque você tem esse carbono aqui, ó, olha esse aqui de cima. Ele faz 1, 2, 3 ligações. Para fazer 4, falta um hidrogênio. Sempre que faltar ligação, você completa com hidrogênio, que é o best friend do carbono. Olha esse outro carbono. Eu vou fazer um mais bonitinho, para você conseguir enxergar. Ó, benzeno. Duplas alternadas com elétrons em ressonância, né? Esse carbono faz 1, 2, 3 ligações, 4 com hidrogênio. Esse carbono faz 1, 2, 3... 4 com hidrogênio. Esse carbono faz 1, 2, 3, 4 com hidrogênio. Aqui novamente e aqui novamente, ficando 6 carbonos e 6 hidrogênios.
por isso que é C6H6, tá? Você tá fazendo a fórmula química, ou bastão ou não, e você percebeu que está faltando algum elemento que não foi escrito, é o hidrogênio, porque ele é o melhor amigo do carbono, tá? O hidrogênio não é necessário você escrevê-lo sempre, tá? Você só é obrigado a escrever o hidrogênio se você colocar nessa fórmula aqui, tá? Tem alguns lugares que nem escreve o hidrogênio, ó. Faz só assim. E aí o aluno tem que supor, né, que se esse carbono tem uma ligação, para completar 4, tem 3 hidrogênios aqui. Se o oxigênio, né, faz 2 ligações, que nós vamos ver lá em tabela periódica, ele fez uma aqui, tem que ter um hidrogênio aqui. E esse carbono faz 1, 2, 3, 4, não precisa colocar hidrogênio. O hidrogênio nem sempre é necessário você colocar, tá? Subentende-se caso não tenha nada que lá tem um hidrogênio. Beleza? Então, fechou. Vamos lá, então. Caso seja homocíclica, tem 2 tipos. Começa a complicar, porque assim, tem 2 tipos de cadeias. Ou é aberta ou é fechada. Caso seja aberta, eu vou encontrar ou normal ou ramificada, ou homogênea ou heterogênea, ou saturada ou insaturada. Se for fechada, cíclica, aí o que eu vou ter? Eu vou ter ou homocíclica ou heterocíclica. Caso seja homocíclica, tenho 2 tipos. Ou ela é homocíclica alicíclica, parece um trava-língua, né? Ou ela é homocíclica aromática. O que é homocíclica? Ela é cíclica, é fechada, só tem carbonos na cadeia principal, certo? Alicíclica quer dizer que não tem benzeno. Olha esse aqui. C aqui, C aqui, C aqui, certo? É uma cadeia fechada, é homocíclica, só tem carbonos, não tem essa estrutura, é alicíclica, não tem benzeno, nesse caso é o ciclopropano. Você vê que eu escrevi o carbono aqui, né? Mas uma prova sacana, ela chega pra você e fala assim, ó, ciclopropano, é isso aqui. Aí você tem que saber que em cada ponta tem um carbono, e tem que fazer sempre 4 ligações do carbono. Então esse aqui faz 1, 2, tem que fazer com mais 2 hidrogênios para completar 4. Esse faz 1, 2, tem que pôr mais 2. Esse faz 1, 2, tem que pôr mais 2. Aí você tem que saber que a fórmula molecular é C3, tem 3 carbonos, H6. É um chamado ciclo alcano, mas isso aí fica lá para a próxima aula de hidrocarbonetos, tá? Beleza. E a cadeia, se for homocíclica, ela é homocíclica, ela é cíclica, ela é fechada, só tem carbonos na cadeia principal. Ó, só tem carbonos na principal. A aromática quer dizer que tem benzeno. Ó o benzeno aqui. Não tem benzeno, alicíclica. Tem benzeno, aromática. Certo? Toda aromática, obviamente, vai ser fechada, né? Porque para ser aromática tem que ter benzeno, e benzeno é uma cadeia homocíclica fechada. Certo? Nesse caso aqui, eu trouxe para você o exemplo de uma função orgânica chamada fenol, que é quando uma hidroxila, um OH, está ligado com benzeno, tá? Agora vai ficar mais complicado ainda, porque é assim, tem 2 tipos de cadeia, ou aberta ou fechada. Se for aberta, normal ramificada, homogênea heterogênea, saturada insaturada. Se for fechada, ou é homocíclica ou é heterocíclica. Se for homocíclica, ou é alicíclica ou é aromática. Se for aromática, tem mais 2 tipos. Ou é cadeia homocíclica aromática de núcleos isolados. O que quer dizer isso? Que eu tenho 2 núcleos de benzeno, tem que ter benzeno porque ela é aromática, 2 núcleos de benzeno, e não há carbono em comum entre eles. Eles não estão grudados, estão isolados. Ou é cadeia homocíclica aromática com núcleos condensados, em que você encontra 2 benzenos, tem que ter benzeno porque ela é aromática, 2 benzenos que possuem carbono em comum. Olha aqui, ó. Cadê a caneta preta? Enfim, no rabo. Ah, tá aqui. Tem carbono em comum aqui. No caso do isolado, o exemplo é a bifenila, e no caso do condensado, o exemplo é o naftaleno, tá? Tem o antraceno também, que em vez de 2 são 3 benzenos. E rapidinho aqui, uma observação, uma OBS.
O que são cadeias alifáticas? Porque às vezes aparece, tá? O termo já é meio confuso, né? Muitas pessoas confundem acíclica com alicíclica com alifática. Não são a mesma coisa. Acíclica é sinônimo de aberta. Alicíclica é toda fechada, homocíclica sem benzeno. Alifática. Tem alguns químicos que falam que cadeias alifáticas são todas as cadeias abertas. São todas as acíclicas. Tudo isso aqui, todos eles são alifáticas. E tem químico que fala que as alifáticas só são aquelas alicíclicas. Ou seja, as alifáticas são somente aquelas fechadas sem benzeno. Alguns falam que é isso, outros falam que é isso. Qual que é a conclusão mais correta? Cadeia alifática, os dois ao mesmo tempo, certo? Ou seja, sempre que existir a ausência de benzeno, por quê? Na cadeia aberta nunca vai ter benzeno, porque benzeno é fechado. Na cadeia aberta não tem benzeno, tá? E na cadeia fechada, se tiver benzeno, é aromática. Se não tiver, é alicíclica. E, para ser alifática, ou ela é aberta, acíclica, ou ela é fechada sem benzeno, alicíclica. Resumindo, toda cadeia que não tiver benzeno vai ser alifática. Pensa assim que é melhor. Tá? Viu uma cadeia, ela é aberta ou ela é fechada sem benzeno, você pode também chamá-la de alifática. É um termo que aparece e quando aparece só quem sabe acerta. Tá? No caso, eu coloquei aqui para vocês o benzeno, que é esse aqui, C6H6. Lembra que o benzeno, tanto faz, tá? Você desenhá-lo assim, ó. Tanto faz você desenhá-lo assim, é sempre duplas alternadas, tá? Ou você desenhá-lo assim, tá? Ou você pode também desenhá-lo assim, ó, representando a ressonância de elétrons com essa circunferência. Todos eles é a mesma coisa, é benzeno. Tá? Ou quer colocar na fórmula molecular, C6H6, quer pôr desse jeito aqui, ó, fica assim, CC, CC, CC. Aí você liga eles, dupla, dupla, dupla. Aqui tem um H, um H, um H, um H, um H, um H. São todas representações de benzeno, que é cancerígeno, tá, gente? Beleza, então? Gente, é isso. Essa é a parte básica da química orgânica. Daqui pra frente, fica só pior. Só piora, tá? Mas é isso aí. Então, agradeço que vocês vejam até aqui o vídeo. Beijo.